O cheiro a mofo e a salitre, misturado com o metal frio do cais de Alcântara, envolvia-me. Estava ali, agarrada à Sig Sauer que o João me deu, os nós dos dedos brancos, o coração a bater como um tambor de guerra. À minha frente, lá embaixo, na penumbra mal iluminada do armazém 4B, estava o João, a sua figura imponente, mas tão vulnerável naquele momento. A arma dele apontava para o Tiago, o homem que ele considerava um pai. E eu, Ana Costa, a médica cirurgiã que deveria estar a salvar vidas, estava ali, pronta para o que fosse preciso. A vida, às vezes, tem destas ironias cruéis. Ele tinha a voz firme, cortante como uma lâmina, mas conseguia ver o tremor quase imperceptível nos seus ombros largos. Não gastes tudo de uma vez, Tiago. A voz do João ecoou, atravessando o silêncio tenso. Era uma mentira descarada. O João não queria dinheiro. Queria justiça. Queria vingança. Queria o seu irmão. O Tiago congelou, a pasta cheia de diamantes quase a cair-lhe das mãos. João? O choque na voz do Tiago era tão palpável que podia quase tocá-lo. Tu estás morto. Ah, se ele soubesse. Se ele soubesse a odisseia, a miséria e a loucura que foram estes últimos anos para eu manter o Pedro vivo. Esta gente, eles não faziam ideia. Eu observei o João, cada músculo tenso, cada respiração calculada. Ele estava a descer as escadas da passarela, a arma imóvel na sua mão. Aquela mira estava focada no Tiago, eu sabia. Mas o Marco Ferreira estava lá também, com os seus capangas armados até aos dentes. A situação era um barril de pólvora, e eu estava no topo, pronta para deitar a primeira faísca. Ou, como o João me ensinou, para limpar a bagunça. Era o que eu sempre fizera, no fim das contas. Limpar bagunça. Antes na mesa de operações, agora neste submundo sujo e perigoso. Lembro-me do João a dizer: parece que ando a morrer muito ultimamente e que sou difícil de matar. Pergunta ao Rui. Oh, espera, não podes. Ele está enterrado debaixo de uma tonelada de cimento. A cada palavra, um arrepio subia-me pela espinha. O Rui era o chefe de segurança do Tiago e tinha sido um obstáculo naquela clínica improvisada. O João não vacilou, e eu sabia que tinha feito a escolha certa em ficar ao lado dele. Não importa o quão absurda e perigosa a situação se tornasse. Mas, para ser honesta, no início, ele achava que eu era uma ninguém. Uma sombra. A empregada. Começou. Bem, se calhar não é o começo de verdade. Para ele, o começo foi o dia em que decidiu quebrar as suas próprias regras. Para mim, o começo foi há 3 anos, quando a minha vida se desfez e o Pedro Viana, o irmão mais novo do João, apareceu na minha clínica gratuita no Cais do Ginjal, a sangrar, com um buraco de bala. Era uma noite fria e chuvosa, lembro-me do cheiro a desinfetante misturado com o aroma férreo do sangue. As mãos dele tremiam, mas os olhos dele, mesmo naquela condição, eram cheios de uma inteligência assustadora. Não posso ir para um hospital, disse ele a voz rouca. Não confio nos médicos da família. Eu tinha perdido a minha licença, a minha reputação, tudo, por ter salvo a vida errada, para usar a expressão que me foi dita. Aquilo pareceu-me familiar, e de repente, salvar uma vida fora do sistema parecia a única coisa certa a fazer. Foi o Pedro quem me explicou tudo, em visitas secretas enquanto eu o curava. Ele suspeitava do Tiago, do desvio de fundos, de um plano para derrubar o João. Ele pagava-me em dinheiro, adiantado. Disse que se eu aceitasse, teria uma morada secreta e os meios para continuar a tratá-lo se a situação piorasse. No fundo, a minha vida como cirurgiã terminou. Mas a minha paixão por salvar vidas, essa não. Ter o Pedro como meu paciente, com todo o secretismo e perigo, reacendeu algo em mim. Deu-me um propósito. Eu era a médica, a única em quem ele confiava. Aquilo valia mais do que qualquer licença. E assim, tornei-me a Ana, a empregada invisível da Torre Viana. João Viana, o rei do submundo de Lisboa.
Nunca ouvi o seu nome sem um nó no estômago. Eu via-o. Via-o todos os dias, mas ele não me via a mim. Ou melhor, ele via a empregada, a sombra, o ruído branco do seu penthouse imponente. Aquela mansão gigantesca, no 405º andar da Torre Viana, uma espécie de altar moderno para o seu império. Eu limpava, esfregava, polia, e cada vez que me curvava para limpar uma mancha, era uma camuflagem. As minhas mãos, que tinham realizado cirurgias complexas, agora esfregavam o chão. Usava óculos grossos para desviar o olhar dos meus olhos e um uniforme cinzento informe, uns 2 números acima do meu, para que a minha forma desaparecesse. A minha inteligência, os meus instintos, tudo o que fazia de mim a doutora Ana Costa, estava escondido debaixo daquela fachada. Era o meu disfarce, o meu escudo e o meu sacrifício. E confesso, sentia-me estranha ali. Parte de mim ressentia-se da situação, da injustiça que me tinha levado a isso. Outra parte, a parte médica, observava. Observava o João, a maneira como ele se movia, a tensão constante nos seus ombros, a frieza nos seus olhos de aço. Ele era perigoso, sim, mas também, de uma forma estranha, solitário. Lembro-me de uma noite, eu a limpar a ilha da cozinha depois de mais uma reunião barulhenta com os seus associados. E ele estava ali, parado junto à janela, a olhar para Lisboa. Parecia preso, uma gaiola dourada. Na altura, pensei que a minha vida era 1000 vezes pior, mas a solidão dele parecia quase tão pesada quanto a minha. Por vezes, ele até parecia o tipo de homem que talvez não quisesse estar sozinho, mas não sabia como quebrar o padrão. Era uma observação curiosa, uma pequena fissura na sua armadura de ferro. Até que numa terça-feira chuvosa, ou terá sido quarta. A verdade é que os dias da semana misturam-se quando se está sempre a trabalhar e a esconder uma vida secreta. O João decidiu quebrar as suas próprias regras. Estava eu a esfregar uma mancha de vinho tinto que o Tiago tinha derramado durante uma discussão acalorada sobre territórios, e ele chamou-me. Ana! O nome, vindo daquela voz grave, parecia uma revelação. Gelei. A esponja parou a meio. Ana, vá para casa. Já é meia-noite. Ele era sempre tão direto. Tentei argumentar, queria acabar o trabalho. O receio de que a mancha ficasse para sempre era quase tão grande quanto o medo dele. Mas ele insistiu. Vá, disse ele, a voz um pouco mais rouca. Levantei-me. Movia-me de forma fluida, silenciosa, como a sombra que ele pensava que eu era. Mas naquele instante, o meu cotovelo bateu na jarra de uísque. O decantador de cristal, pesado e caro, oscilou na beira do balcão. O tempo pareceu parar. Eu agi por instinto, a memória muscular de anos em cirurgia, de reações rápidas a hemorragias repentinas, de agarrar instrumentos no ar antes que caíssem. A minha mão esquerda disparou, apanhei a jarra pelo gargalo, a 1 palmo do chão, e estabilizei-a e coloquei-a de volta na bancada. Nenhuma gota se derramou. Foi tudo num arco tão suave, tão rápido, que nem eu percebi o que tinha feito até que tudo acabou. Os olhos dele, aqueles olhos de aço frio, cravaram-se em mim. Senti um frio na espinha. Era uma falha, um erro colossal. Através dos meus óculos, notei o seu olhar. Vi o flash de inteligência, o questionamento. Tive medo. Um medo puro, gelado. A minha máscara de invisibilidade tinha caído por 1 segundo. Sorte, senhor. Balbuciei, baixando a cabeça, encolhendo os ombros para parecer mais pequena, mais insignificante. Jogava softball na escola. Uma mentira infantil. E o João, aquele homem, podia cheirar uma mentira a quilômetros. Senti-o nos meus ossos. Ele não me disse nada, mas o seu olhar seguiu-me até o elevador de serviço. A porta fechou-se com um tilintar metálico, e eu respirei fundo.
o ar a sair dos meus pulmões como se tivessem estado presos por 3 anos. Sabia que ele não ia deixar passar. Ele era o João Viana. Ele não tolerava inconsistências. E eu era a maior inconsistência da sua vida. Essa noite, a perseguição foi quase como um balé macabro na chuva de Lisboa. Eu, com a minha cabeça baixa, as minhas roupas discretas, a mover-me pelas ruas escuras da Baixa. Ele, no seu carro escuro e discreto, a seguir-me a um quarteirão de distância. Eu sabia que estava a ser seguida. Sentia-o. Cada passo meu era calculado. Cada viragem, uma manobra de limpeza. As minhas rotas, nunca as mesmas, levavam-me sempre para o cais do Ginjal, a zona dos armazéns abandonados, onde ninguém esperaria encontrar uma empregada. Era um território de traficantes de rua e marginais, o tipo de lugar que Lisboa esqueceu. Exatamente onde o Pedro estava escondido. Estacionei o carro, um dos carros de serviço que o Pedro tinha providenciado, bem longe do armazém principal. Os armazéns, supostamente abandonados, mas com uma porta de aço reforçada e um teclado numérico escondido atrás de um tijolo solto. A porta abriu-se com um suave clique metálico e um assobio. Eu deslizei para dentro. E uns 10 segundos depois, ouvi-o. O ruído subtil de alguém a abrir a porta, a esgueirar-se. Ele veio atrás de mim. Era ele, o João Viana. Sabia-o. O cheiro do armazém atingiu-o primeiro. Não o cheiro de mofo e podridão que se esperaria, mas o aroma limpo de lixívia, iodo, álcool isopropílico. O cheiro de um hospital. A sala de trauma de topo, escondida debaixo da fundação da cidade. E lá estava eu, doutora Ana Costa, sem o uniforme cinzento e os óculos grossos, mas com os meus fatos cirúrgicos azuis turquesa, o cabelo solto e castanho a cair pelos ombros, em vez do coque apertado. A voz que ele conhecia como sim, senhor, ou desculpe, senhor, era agora minha voz verdadeira, mais forte, mais cheia de propósito. Eu estava a verificar os sinais vitais do Pedro. O monitor cardíaco, a máquina de IV, o ventilador, equipamento de ponta. O tipo que encontraria no Hospital de São José, não num bunker subterrâneo. Pedro estava ali, entubado, o peito a subir e a descer ritmicamente. A sua cara estava pesadamente enfaixada num lado, sugerindo um trauma severo. Mas o perfil que restava era inconfundível. Quando João abriu a porta com um silvo pneumático, que soou como um tiro no silêncio da sala, virei-me, o escalpelho na mão, em posição de defesa. "Larga isso!" Ele rosnou apontando a arma para mim. Eu estava em pânico, mas a minha mente cirúrgica mantinha-se fria. "João, por favor, afaste-se do paciente", disse eu a minha voz, embora trêmula, carregada de autoridade. Ele não vacilou. "Quem és tu? Não és uma empregada." "Eu não trabalho para ninguém", respondi, o escalpelho firme na minha mão, apesar do meu corpo tremer. "Trabalho para ele." Apontei para o Pedro na cama. Ele olhou para o Pedro. "O teu amante?" O desdém na sua voz. "Ah, aquele homem." "Olha para ele, João", disse eu, a minha voz agora suave, quase um apelo. "Olha mesmo para ele." Ele deu 2 passos, mantendo a arma em mim, mas o seu olhar fixo no homem na cama. E então ele viu a cicatriz. Uma linha branca irregular acima da sobrancelha esquerda do Pedro. Uma cicatriz de uma queda de bicicleta quando tinham 12 anos. O coração do João, podia ver, desabou no seu peito. A sua arma tremeu. "Não", ele sussurrou, a voz estrangulada. "É impossível." "Está em coma há 2 anos", disse eu, as lágrimas finalmente a subirem-me aos olhos. A dor, a tristeza, o medo, tudo desabou. "Pedro." O João reconheceu o nome e a sua voz partiu-se. O Pedro, o irmão mais novo do João. O irmão que o João tinha enterrado numa cerimônia de caixão fechado há 2 anos.
O irmão cuja morte tinha transformado João no monstro frio e implacável que ele era hoje. Aqui, neste ponto da história, eu tenho que fazer uma pequena pausa. Tudo isto, esta reviravolta digna de um filme de ação, é tão surreal que, às vezes, eu mesma questiono se realmente aconteceu. Uma cirurgiã, renegada pelo sistema que defendia, a esconder o irmão de um chefe da máfia num bunker secreto, e esse mesmo chefe da máfia, o Dominique, ou melhor, o João Viana, a descobrir tudo numa noite chuvosa. A pensar bem, é absolutamente absurdo. Eu lembro-me de pensar, eu devia estar em casa a fazer chá, talvez a ler um livro. Mas não, eu estava no meio de um enredo de traição e violência com a vida do meu paciente e a minha própria, literalmente por um fio. Em qualquer outro contexto, diria que o homem era louco, que isto era loucura. Mas talvez fosse precisamente essa uma questão. Talvez fosse demasiado real para ser compreendido pela lógica normal. Talvez em Lisboa, nestes cantos mais escuros, as leis da física e da razão fossem apenas sugestões. Quem é que saberia? Enfim, desculpem a interrupção. A história continua. Se é que se pode chamar história a este turbilhão de acontecimentos. Ele está morto, João disse recuando. Vi o relatório, vi o carro. O relatório foi forjado, respondi, enxugando as lágrimas com as costas da mão. O corpo no carro era uma farsa. Tirei-o do carro mesmo antes da segunda explosão. Tenho-o mantido vivo aqui desde então. Por quê? O João rugiu, o choque a transformar-se em raiva cega. Agarrou-me pela gola do meu uniforme cirúrgico e prendeu-me contra o equipamento médico. Por que o escondeste de mim? Eu sou o irmão dele. Chorei por ele. Eu não lutei. Olhei para ele, os meus olhos fixos nos seus, sem medo. Porque, João, sibilei, a pessoa que colocou a bomba não era um inimigo. A bomba foi colocada por alguém com acesso à garagem segura da família. Alguém em quem confias. Alguém que está ao teu lado todos os dias. O aperto do João afrouxou. Ele recuou, olhando de mim, a mulher que lhe tinha lavado os chãos, para o irmão que ele pensava ser cinzas. Tiago, a voz dele era apenas um sussurro. Não podia dizer-te, sussurrei, porque se o trouxesse de volta à torre, o assassino simplesmente terminaria o trabalho, e eu não sabia se tu estavas envolvido. Ele largou-me. Quem és tu realmente? Perguntou, a voz quase desprovida de emoção. Endireitei o meu uniforme cirúrgico. Chamo-me doutora Ana Costa. Era chefe de cirurgia de trauma no Hospital de São José. Antes de perder a minha licença por salvar a vida errada. O Pedro contratou-me em privado há 3 anos, porque suspeitava que alguém o estava a tentar matar. O João olhou para o Pedro. As máquinas apitavam constantemente. O som da vida. Ele está a acordar, João, disse eu suavemente. É por isso que me atrasei esta noite. A sua atividade cerebral disparou. Ele está a tentar voltar. Nesse preciso momento, um forte baque ecoou do armazém no andar de cima. Depois, o som de vidro a partir-se. O João e eu olhamos para o teto. Vieste sozinho? Perguntei, a minha voz um sussurro. Sim, ele disse. Desligaste o GPS do teu carro? O João praguejou. O sedã tinha um localizador. Se o Tiago estava a monitorizar os meus movimentos... Temos companhia, disse ele, verificando a munição da sua Glock. A outra saída daqui? Só os esgotos, respondi. Mas não podemos mover o Pedro. Se o desligarmos, ele morre. O João olhou para o irmão que tinha chorado durante 2 anos. Depois olhou para a mulher que o tinha salvo. Ele engatilhou a arma. Então aguentamos a linha, disse ele. Tranca a porta, doutora. A empregada está de folga. Esta noite vamos para a guerra. O silêncio na clínica subterrânea era sufocante. O João estava de costas para a pesada porta de aço, ao ouvir os sons abafados vindos de cima. A chuva martelava o telhado 3 andares acima. Mas por baixo disso, ouvi o ruído inconfundível de botas a pisar vidro partido.
Quantos? Sussurrei, enquanto abria um armário metálico com o teclado. Lá dentro, ordenadamente organizadas, estavam várias pistolas e caixas de munições. O João levantou uma sobrancelha. Está cheia de surpresas, doutora. O Pedro era paranoico, disse verificando o carregador de uma Sig Sauer P-26. Insistiu num plano de contingência. Eu disse-lhe que era cirurgiã, não soldada. Ele disse, então, aprende. Entreguei-lhe um carregador sobressalente para a Glock dele e fiquei com a Sig para mim. As minhas mãos estavam firmes. Mãos de cirurgiã. 3, talvez 4, disse o João, focado nos sons vindos de cima. Estão a varrer o resto do chão. Quem os enviou sabe que estou aqui. Rastrearam o sedã. O Tiago, perguntei, a minha voz tensa. Se o Tiago os enviou, o João disse sombriamente, não vieram para conversar. São limpadores e não vão deixar testemunhas. Olhou de volta para a cama do hospital. O peito do Pedro subia e descia com o silvo rítmico do ventilador. O seu rosto, meio coberto por ligaduras, parecia em paz. Demasiado em paz para a tempestade que estava prestes a cair sobre nós. Ele está estável o suficiente para se mover? Se tivermos que fugir? O João perguntou. Não, eu disse categoricamente. A sua pressão intracraniana ainda está a flutuar. Se desligarmos o ventilador e tentarmos arrastá-lo pelos esgotos, o estresse vai matá-lo. Aguentamos esta sala ou ele morre? Então aguentamos a sala, João disse. Empurrou uma pesada mesa cirúrgica para a frente da porta, encravando-a debaixo do puxador. Qual é o layout? Condutas de ventilação? Janelas? Sem janelas, uma conduta de ar, demasiado pequena para uma pessoa. A única entrada é aquela porta. Bom, João disse, um funil fatal. Qualquer um que passe por aquela porta é um alvo fácil. Os passos lá em cima pararam. Depois, um forte baque ecoou pela escadaria. Alguém tinha arrombado a porta da cave. Estão a descer, João disse. Engatilhou a arma. Esconde-te atrás da cama. Mantenha a cabeça baixa. Não dispares a menos que eles invadam a barricada. Assenti e agachei-me atrás da cama do Pedro, apontando a Sig para a porta. O som de botas nas escadas ficou mais alto, lento, deliberado. Não eram rufias de rua, eram profissionais. O João posicionou-se atrás de um pilar de betão perto da entrada, usando as sombras. Controlou a sua respiração. A sua mente estava fria, calculista. O choque de encontrar o seu irmão vivo tinha sido compartimentado. Agora apenas a missão importava. Matar todos os que passassem por aquela porta. Uma voz ecoou do corredor lá fora. Senhor Viana, sabemos que está aí dentro. João reconheceu a voz. Não era Tiago. Era Rui, o chefe de segurança do Tiago. Um homem a quem João tinha pago um salário de 6 dígitos durante 5 anos. Rui, João chamou, a voz calma. Estás muito longe do penthouse. Só a seguir ordens, chefe, Rui respondeu. Sabe como é, nada pessoal. Parece-me bastante pessoal, Rui, João disse, considerando que me estás a caçar num esgoto. Abre a porta, João, Rui disse. Facilita as coisas. Queremos apenas a rapariga. Podes ir embora. O Tiago disse que sim. Mentiroso, João sussurrou para si mesmo. O Tiago nunca o deixaria viver depois disto. Se Rui sabia da rapariga, sabia do Pedro. Por que queres a empregada, Rui? João perguntou em voz alta. Ela apenas me limpa os chãos. Ambos sabemos que ela não é uma empregada? Rui riu. É uma ponta solta, e pontas soltas são cortadas. Então vem cá buscá-la, João disse. Silêncio. Depois, um estrondo ensurdecedor abalou a sala. A porta cedeu para dentro. Tinham usado uma carga explosiva. Poeira e fumo encheram o ar. A pesada mesa cirúrgica deslizou um palmo para trás, mas manteve a porta parcialmente fechada. Pela fresta,
Uma granada de concussão rolou para a sala. Abaixem-se! João rugiu, protegendo os olhos. Um flash de luz branca cegante e uma explosão de concussão abalaram a clínica. Os meus ouvidos zumbiam. Ele não esperou que a sua visão clareasse. Disparou cegamente através do fumo na direção da porta. Pop, pop, pop! Um grito de dor no corredor. Invadam! Invadam! Rui gritou. 2 homens com equipamento tático irromperam pelo fumo. João derrubou o primeiro com um tiro duplo no peito. O segundo homem virou uma submetralhadora para a posição do João. Estalido. Um único tiro ressoou de trás da cama. O segundo atirador estremeceu. Um buraco vermelho apareceu no seu pescoço. Ele desabou, engasgando-se. Olhei para trás. Eu estava de pé, a ciga a fumegar na minha mão. O meu rosto estava pálido, mas os meus olhos eram duros. Bom tiro, doutora, o João grunhiu. Mirei no centro da massa, disse eu, a voz a tremer ligeiramente. Errei. Eficaz de qualquer forma. Cubram-me, Rui gritou do corredor. Fogo automático irrompeu. Balas mastigavam o pilar de betão que João usava como cobertura. Ele encostou-se ao chão. Poeira e lascas de pedra choveram sobre ele. Não podemos aguentá-los para sempre, gritei por cima do barulho. Eles têm armas automáticas. Eu sei, João gritou de volta. Verificou o carregador. 6 balas restantes. Tinha uma sobressalente, era tudo. O tiroteio parou abruptamente. A recarregar! Alguém gritou lá fora. João inclinou-se e disparou 2 balas, forçando-os a recuar. Precisamos de uma estratégia de saída, João sibilou. Pensa, Ana, há mais alguma coisa aqui embaixo? Alguma coisa que possamos usar? Olhei freneticamente ao redor da sala. Os meus olhos pousaram num grande tanque vermelho num canto. Oxigênio, disse eu. Oxigênio puro. João seguiu o meu olhar. Está cheio? Tanque novinho em folha. Um sorriso sombrio tocou os lábios do João. Isso é um grande boom. Se o explodirmos, derrubamos o teto, avisei. Melhor o teto do que uma bala, João disse. Consegues desligá-lo? Sim, faz isso. Arrasta-o para a porta. Eu cubro-te. Eu guardei a minha arma e corri para o tanque. Lutei com o pesado cilindro, desenganchando as válvulas. Fogo de cobertura! João gritou, inclinando-se e disparando 3 balas para o corredor. O fogo de supressão manteve Rui e os seus homens presos por alguns segundos. Eu grunhi com esforço, arrastando o pesado tanque de aço pelo chão. Empurrei-o para a fresta da porta. Abre a válvula, João ordenou. Torci o botão. Um silvo de gás a escapar encheu o ar. Volta para o Pedro. Cobre-o com o colchão, João comandou. Corri de volta para a cama, tirei o colchão de uma maca sobressalente e atirei-o sobre o corpo do Pedro, mergulhando eu própria debaixo dele. João esperou. Podia ouvir Rui a reunir os seus homens para outro ataque. Às 3, Rui gritou. 1, 2. João apontou para a válvula do tanque de oxigênio. 3. Enquanto os homens avançavam, João disparou. A bala faiscou contra o aço. O oxigênio pressurizado incendiou-se instantaneamente no espaço confinado. Bum! A explosão foi ensurdecedora. Uma bola de fogo irrompeu na porta, consumindo a entrada e arrancando a pesada porta de aço das dobradiças. O teto do corredor desabou numa chuva de betão e vergalhões. João foi arremessado para trás pela onda de choque. Bateu com força na parede, a cabeça a estalar contra o betão. A escuridão invadiu a sua visão. A última coisa que ouviu foi o gemido dos escombros a assentarem e o zumbido agudo nos seus ouvidos. Depois, o silêncio. João, João, acorda. A voz era suave e urgente. Mãos frias tocaram-lhe no rosto. O João grunhiu e abriu os olhos. O mundo estava borrado. Piscou, tentando focar. Eu estava inclinada sobre ele. As minhas fardas estavam cobertas de poeira e fuligem.
Os meus óculos estavam rachados. Conseguimos apanhá-los? João perguntou, com a voz rouca. A garganta parecia-lhe cheia de vidro partido. O corredor desabou, Kit, desabou, disse eu. Estão enterrados ou presos do outro lado, mas não podemos ficar aqui. A integridade estrutural desapareceu. O edifício inteiro pode vir abaixo. João sentou-se, a cabeça latejava. Tocou na têmpora e os seus dedos saíram com sangue. Uma concussão. Já tivera pior. Olhou para a cama. Pedro ainda estava lá, coberto de poeira, mas vivo. O ventilador funcionava agora com bateria de reserva. Temos de movê-lo, João disse, lutando para se levantar. Para onde? Perguntei. O teu penthouse está comprometido. Os teus homens estão comprometidos. Para onde podemos ir? João fechou os olhos a pensar. Tinha esconderijos, claro. Mas quem sabia deles? Tiago sabia do Porto. Sabia da cabana na Serra da Estrela. Há um lugar, João disse, um antigo esconderijo. O meu pai construiu-o fora dos registros. Nem o Tiago sabe. Fica na zona industrial, a uns 8 quilômetros daqui. 8 quilômetros? Olhei para o Pedro. Não o podemos carregar 8 quilômetros. A ambulância, João disse apontando para uma porta de serviço na parte de trás da clínica que ele não tinha notado antes. Diz-me que tens um veículo. Não é uma ambulância, disse eu. É uma carran. Uso-a para suprimentos. Funciona? Sim. Carrega-o então. Levou-nos 20 minutos para transferir o Pedro e o equipamento essencial para a traseira da carrinha de entregas discreta. João fez o trabalho pesado, a adrenalina a mascarar a dor na sua cabeça. Eu liguei o ventilador portátil e os monitores. Saímos para a noite chuvosa, deixando as ruínas fumegantes do armazém para trás. João conduziu. Fez um percurso sinuoso, voltando atrás 2 vezes para garantir que não estávamos a ser seguidos. Lisboa estava tranquila, alheia à guerra que tinha acabado de começar no seu submundo. O esconderijo era uma antiga oficina de reparação de automóveis desativada, a Oficina do Silva. Parecia abandonada por fora, com janelas tapadas e um letreiro enferrujado, mas a chave que João tirou de uma caixa magnética escondida debaixo da cava da roda de um velho caminhão enferrujado no quintal ainda funcionava. Metemos a carrinha lá dentro e fechamos o portão. O interior estava poeirento, mas seguro. Havia uma pequena área de habitação na parte de trás, um gerador e um estoque de alimentos não perecíveis e suprimentos médicos que não eram tocados há uma década. Montamos uma UCI improvisada na área de habitação. Eu trabalhei eficientemente, verificando os sinais vitais do Pedro, ajustando a infusão, limpando a poeira das suas ligaduras. João sentou-se numa caixa, a observar-me. Recarregou os seus carregadores com munições que encontrou num cofre no chão. És boa nisto, João disse. Eu não levantei os olhos. Na medicina? Espero que sim. Passei 12 anos a treinar para isso. Na sobrevivência, João corrigiu. A maioria das pessoas ter-se-ia desfeito lá atrás. Parei. Olhei para o Pedro. Desfiz-me há muito tempo, João, quando perdi a minha carreira. E percebi que o sistema em que acreditava era corrupto. Salvar o Pedro deu-me um propósito novamente. Não ia deixar que ninguém o tirasse. Como o conheceste? João perguntou. Ele veio ter comigo, disse eu. Estava a trabalhar numa clínica gratuita no Cais do Ginjal, depois de perder a minha licença. Ele entrou uma noite a sangrar de um ferimento de bala. Não queria ir para um hospital. Disse que não podia confiar nos médicos da família. Isso parece-se com o Pedro, João disse, um pequeno sorriso a tocar os seus lábios. Sempre desconfiado. Ele pagava-me em dinheiro. Voltou algumas vezes. Conversamos. Ele disse-me que suspeitava que o Tiago estava a desviar dinheiro do sindicato, que o Tiago estava a planear um golpe. As mãos do João cerraram-se em punhos. Desviar dinheiro. O Pedro encontrou as contas, disse eu. Empresas de fachada offshore, milhões de euros desviados dos contratos de construção.
O Tiago estava a construir um tesouro de guerra para te derrubar. E o Pedro confrontou. Não, ele estava a recolher provas, mas o Tiago descobriu. Foi aí que a bomba no carro aconteceu. João levantou-se e começou a andar pela pequena sala. A traição era profunda. O Tiago tinha sido o braço direito do seu pai. Tinha criado o João e o Pedro depois de os pais morrerem. Ele era o tio Tiago. Vou matá-lo, João disse calmamente. Vou derrubar o seu império tijolo por tijolo. Não podes fazer isso sozinho, disse eu. Não tem soldados nem recursos. O Tiago tem toda a organização. Tenho-te a ti, João disse. E tenho o Pedro. O Pedro está em coma, João. Não por muito tempo, João disse. Caminhou até a cama e olhou para o irmão. Disseste que a atividade cerebral dele disparou. Ele está a lutar. Ele sabe que estou aqui. Como que em resposta, a mão do Pedro estremeceu. Eu ofeguei. Corri para os monitores. O seu ritmo cardíaco estava a aumentar. João, fala com ele. Continua a falar. Pedro, João disse, inclinando-se perto do ouvido do irmão. É o João. Estou aqui. Estamos seguros. Mas preciso de ti, irmão. Preciso que acordes. Temos uma guerra para vencer. As pálpebras do Pedro agitaram-se. Um gemido escapou-lhe dos lábios, abafado pelo tubo. Ele está a tentar acordar, disse eu, a voz cheia de admiração. A estimulação, a adrenalina, está a puxá-lo para fora. De repente, os olhos do Pedro abriram-se. Estavam desfocados, selvagens de pânico. Ele tentou debater-se, engasgando-se com o tubo. Calma, calma, disse eu, colocando a mão no seu peito. Estás entubado. Não lutes contra isso. Olhei para o João. Tenho de estubá-lo. Ele está a respirar sozinho. Segura-lhe os braços. João prendeu os braços do irmão. Está tudo bem, Pedro. Eu estou aqui. Confia nela. Eu trabalhei rapidamente, desinsuflando o balão e puxando o tubo num movimento suave. Pedro engasgou-se, tossiu violentamente e puxou uma respiração irregular. Caiu de volta contra as almofadas, exausto, o peito a ofegar. Piscou, os seus olhos focando lentamente no rosto do João. João, ele coachou, a voz completamente rouca. Sim, miúdo, João disse, os seus próprios olhos marejados. Estou aqui. Pedro tentou sorrir, mas transformou-se numa careta de dor. Olhou para mim, depois de volta para o João. Encontraste-a, Pedro sussurrou. Ela encontrou-me, João disse. Ela tem te escondido bem. Pedro agarrou o pulso do João. O seu aperto era fraco, mas desesperado. Tiago, Pedro sussurrou. Eu sei, João disse. A Ana disse-me. Ele é um homem morto a andar. Não, Pedro ofegou, abanando a cabeça. Não só o Tiago, é maior. João franziu a testa. O que queres dizer? O Tiago não é o chefe. Pedro ofegou. Ele trabalha para outra pessoa. Quem? João exigiu. Quem tem o poder de virar o meu próprio conselheiro contra mim? Pedro engoliu em seco. A comissão, especificamente, a família Ferreira. João sentiu um frio na espinha. A família Ferreira era o seu maior rival em Lisboa. Se o Tiago os tinha vendido aos Ferreiras, isto não era apenas um golpe. Era uma tomada de controle hostil de toda a cidade. Eles têm uma reunião, Pedro disse, a voz a desvanecer-se. Esta noite, à meia-noite, no cais, o Tiago vai entregar as chaves da cidade. João verificou o relógio. Eram 22 estrelas. 2 horas, João disse. Não podes ir, disse eu. É uma missão suicida. Se o Tiago entregar os códigos de território e as rotas de logística aos Ferreiras, a família Viana está acabada, João disse. Seremos caçados como cães. Tenho de parar essa reunião. Precisas de um exército, Pedro sussurrou. Não tenho um exército, João disse, levantando-se e verificando a sua Glock. Mas tenho o elemento surpresa.
Eles pensam que estou morto, enterrado nos escombros daquela clínica. Virou-se para mim. Mantém-no vivo, João disse. Se eu não voltar ao amanhecer, desaparece. Leva o dinheiro do cofre. Vai para a Europa. Nunca olhes para trás. João, comecei eu. Promete-me. Ele disse, os seus olhos fixos nos meus. Hesitei, depois assenti. Prometo. João virou-se para a porta. Tinha uma guerra para começar. Eu nem sei o que teria feito se o João não tivesse voltado. Talvez teria pego no Pedro e, com o dinheiro do cofre, tentado a fuga para algum canto escondido da Europa, como ele sugeriu. Mas a verdade é que, no fundo, eu não queria ir. Eu já não conseguia fugir. Eu pertencia a esta luta. Era um sentimento estranho, uma lealdade que não era forçada, mas sim um encaixe natural, quase inexplicável. Ver o Pedro vivo, depois de tudo, e o João, este homem tão complexo, tão perigoso, mas com uma moralidade intrincada que eu comecei a entender. Eu não podia deixá-los. Perguntam-me se foi a escolha certa. Nem sempre tive a certeza, mas parecia a única escolha possível. O João voltou para a oficina em silêncio. A chuva tinha parado, deixando a cidade molhada e reluzente. Quando chegou à oficina do Silva, as luzes estavam apagadas. O pânico acendeu no meu peito. E se os homens do Marco os encontraram? Mas ele arrombou a porta. Estamos cá. A minha voz veio da sala dos fundos. Saí limpando as mãos com uma toalha. Parecia exausta, mas viva. Pedro? João perguntou. A dormir, disse eu. A extubação foi difícil, mas os seus sinais vitais estão estáveis. Ele é forte. O teu irmão. João soltou um suspiro que não sabia que estava a aprender. Guardou a arma e deixou cair a pasta na mesa poeirenta. O que aconteceu? Perguntei, observando o sangue no casaco dele. É teu? Não, João disse. O Tiago está morto. Eu não pareci surpreendida. E os Ferreiras? O Marco levou um tiro, mas escapou. Vão reagrupar-se. Vão vir ter conosco. Então não podemos ficar aqui, disse eu. Precisamos de sair da cidade. Não, João disse. Caminhou até a mesa e abriu a pasta. Os diamantes brilharam na luz fraca. Não vamos fugir. Vamos acabar com isto. Como? Perguntei. Somos 3 contra um exército. O Tiago deu-me algo antes de morrer. João disse, mostrando o tablet. Ele tinha um livro de registros. Chantagem sobre toda a comissão. Juízes, políticos, chefes rivais. Se eu divulgar esta informação, o submundo colapsa. Destruição mútua assegurada, disse eu. Vais bombardear a cidade. Vou usá-lo como alavanca, João disse. Vou fazer à comissão uma oferta que eles não podem recusar. Os seus segredos pelas nossas vidas e pela minha cidade de volta. E se recusarem, então eu queimo tudo. Um gemido na sala dos fundos interrompeu-nos. Pedro estava acordado. João foi até ele. Pedro parecia melhor. A cor estava a voltar ao seu rosto. Conseguiste apanhá-lo? Pedro sussurrou. O Tiago já não está, João disse. Acabou. Não acabou, Peteton. Pedro disse, abanando a cabeça fracamente. Ana, diz-lhe. João olhou para mim. Dizer-me o quê? Eu hesitei. Olhei para o chão, depois para João. Enquanto estavas fora, disse, fiz alguns exames de sangue ao Pedro para verificar se havia infecção. E encontrei mais alguma coisa, disse eu. Toxinas? Neurotoxinas de ação lenta. João franziu a testa. Da bomba? Não, eu disse. De antes. Alguém o estava a envenenar, João, durante meses antes do acidente. O Tiago? João perguntou. Talvez, eu disse, mas a toxina específica é rara. É uma assinatura. É usada pelos cartéis sicilianos. João sentiu um arrepio na espinha. Os sicilianos eram aliados, ou assim ele pensava. Quem? João exigiu. A toxina chama-se Belladonna. Pedro sussurrou.
É o cartão de visita da matriarca. Os olhos do João arregalaram-se. A matriarca, Helena Viana, a tia deles, a mulher que geria o ramo europeu da família, a mulher que tinha enviado flores para o funeral do Pedro. Ela queria todo o império, Pedro disse. Não apenas Lisboa. Usou o Tiago, usou os Ferreiras, puxou todos os cordelinhos. João andava pela sala, a sua mente a mil. A traição era mais profunda do que ele podia imaginar. O seu próprio sangue. Ela está a vir para cá, Pedro disse. Para Lisboa, para o funeral dos irmãos Viana. Ela pensa que estamos ambos mortos, João percebeu. Ela está a vir para reclamar o trono, disse eu. João parou de andar. Olhou para a pasta de diamantes, olhou para o tablet com os ficheiros de chantagem e olhou para o seu irmão e para a mulher que o tinha salvo. Um plano começou a formar-se na sua mente. Um plano tão louco, tão perigoso, que talvez pudesse funcionar. Quando é que ela chega? João perguntou. Amanhã, Pedro disse. Jato particular, aeroporto Humberto Delgado. Bom, João disse. Um sorriso sombrio e predador espalhou-se pelo seu rosto. Vamos dar à tia Helena uma festa de boas-vindas que ela nunca esquecerá. Virou-se para mim. Doutora, João disse, consegues remendá-lo o suficiente para que ele fique de pé por 1 hora? Olhei para o Pedro, depois para João. Vi o fogo nos seus olhos. O mesmo fogo que tinha mantido o Pedro vivo durante 2 anos. Posso dar-lhe um coquetel estimulante, disse eu. Vai doer como o inferno mais tarde, mas ele estará de pé. Faz isso, João disse. Agarrou o tablet. Vou fazer algumas chamadas, João disse. É hora de pedir alguns favores. O rei está morto. Viva o rei. Essa frase, para mim, nunca teve tanto significado como naquele momento. Não se tratava apenas do poder, da liderança. Tratava-se de sobrevivência, de família, de uma chance para um novo começo. 3 meses depois, a chuva finalmente tinha parado em Lisboa. Na varanda do penthouse, o local onde eu tinha outrora esfregado o chão era agora mármore impecável. João estava junto à grade, a observar a cidade. Ouvi o ritmo familiar dos seus passos atrás dele. Café? Perguntei, entregando-lhe uma chávena. Eu não estava a usar uniforme. Usava uma blusa de seda e jeans, o cabelo solto e a apanhar o sol. O Pedro está a perguntar se vens à gala, disse. Ele quer apresentar o novo presidente do conselho. Sou apenas um consultor. João sorriu dando um gole. Reformado, eu disse com um sorriso. É assim que estamos a chamar a isso? João pousou a chávena. Agarrou o meu rosto nas mãos, passando o polegar pela minha maçã do rosto. Tenho um novo trabalho agora. Oh, e qual é? Proteger o que importa, sussurrou ele. Beijou-me, não como um rei do submundo, mas como um homem que tinha encontrado a única coisa que não ardia no fogo. Quando nos separamos, sorri e ajustei-lhe o colarinho, um hábito que não conseguia quebrar. Bem, então, senhor Viana, é melhor ir trabalhar. Acho que falhei um ponto no tapete. João riu, um som de pura liberdade. Estás despedida. Bom, respondi, puxando-o de volta. Estava à procura de uma promoção de qualquer maneira. E hoje? Ainda me pergunto. Às vezes, penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, sinto que talvez tenha cometido um erro, entregando-me a este mundo, a este homem. Provavelmente, ambas as coisas são verdadeiras. A vida é assim, não é? Nada é definitivo. Nada é perfeito. Mas é a minha vida. É a nossa vida agora. E por mais caótica que seja, por mais incertezas que traga, sinto que estou exatamente onde deveria estar. A limpar a bagunça. E talvez, por entre tudo, a construir algo novo.